para a gente se religar com o nosso eu sou, nós precisamos fazer isso via Gaia, via natureza, via Mãe Terra. Então a gente precisa de uma, entre aspas, permissão de Gaia, permissão de Terra para fazer essa reconexão com o nosso eu sou. Muito bonito tudo isso. E você me pergunta, como fazer isso? Então o que eu estou prometendo para vocês conversar hoje, gente, é falar um pouco sobre a nossa conexão conosco mesmo, que eu acho que esse é o principal, a principal missão da minha vida, a principal missão de estar aqui conversando com vocês, é de incentivar essa reconexão conosco mesmo, sem depender de ninguém, sem depender de nada, né? Nós conosco mesmo, recebendo ajuda, obviamente, né? Mas no fundo somos nós com nós mesmos, né? E esse salvador que a gente está esperando somos nós mesmos, né? Salvador interno, né? Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu vou começando nesse assunto, eu vou inserir o carnaval no meio disso, porque tem um pouco a ver. Como reconectar é um processo que de vez em quando chamam de religare, né? Religar a nossa alma, esse nosso fractal encarnado com o nosso eu sou, né? O que seria esse eu sou, esse mestre nosso, esse nosso corpo maior, né? Essa nossa consciência já acendida? Como fazer essa religação, né? Essa religação para a gente que está aqui na Terra é principalmente feita pela natureza, pelo planeta, por Gaia. Então, Gaia é essa consciência planetária, tá, gente? Tem alguns termos e algumas coisas que eu não gosto muito de usar, mas eu preciso usar para entendimento. E o nome Gaia é uma delas, porque algumas coisas as pessoas usam, por exemplo, usar a palavra amor, usar saudação como namastê, e esse tipo. São palavras que são ótimas, lindas, e Gaia também, mas que de vez em quando são usadas muito de uma forma banal, então tira um pouco o significado real disso, né? Então entendam Gaia como o espírito da terra, da natureza, né? Nada de bicho grilo, paz e amor, vamos lá, natureza. Entendam isso como uma consciência cósmica real, tá? Como um ser, né? A Terra é um ser vivo, a natureza é viva. Isso a gente não precisa de microscópio, né? A gente está observando as plantas, a gente está observando os animais, a gente está observando o vento, a água, a terra e tudo o que está acontecendo, os vulcões com essa explosão de fogo e tudo mais. A Terra é viva, né? As placas tectônicas se movem. Então o conjunto de tudo isso é a Mãe Terra, é a natureza. Né? E para a gente se religar com o nosso eu sou, nós precisamos fazer isso via Gaia, via natureza, via Mãe Terra. Então a gente precisa de uma, entre aspas, permissão de Gaia, permissão de Terra para fazer essa reconexão com o nosso eu sou. Muito bonito tudo isso. E você me pergunta, como fazer isso? A natureza, como tudo no universo, é frequência. É vibração. Nós somos frequência, nós somos vibração. E a natureza também. Então nós precisamos entrar em frequência, em harmonia com a frequência da natureza, né? Então a natureza tem uma faixa frequencial, nós temos uma outra faixa frequencial e nós precisamos entrar em harmonia primeiro nessa faixa frequencial da natureza e depois em ressonância, ou seja, vibrar em conjunto com a natureza. Então, entrar nessa faixa vibracional e depois que entrarmos nessa faixa vibracional, vibrarmos em ressonância, ou seja, junto com a natureza. Como fazer isso? Bom, algumas dicas simples de como fazer isso. Andem descalços. Andem descalços na grama, na terra, né? Se você tem um quintal em casa, se você mora perto da praia, ande descalço. Mas não é somente andar descalço na grama, ou na terra, ou na praia, ou na areia, onde quer que seja. É andar descalço com a consciência dessa troca de energia, né? Então, a partir do momento que você se
predispõe a tirar os calçados, né? Porque essa é uma outra coisa. Agora a gente anda com calçado completamente isolado, seja de borracha, seja de que for, a gente anda com calçados isolados da terra, a gente não anda mais descalço, né? Muitas vezes a gente anda descalço em casa. Eu, por exemplo, moro num apartamento, eu tô a dezenas de metros, eu moro no 28º andar, quer dizer, eu tô longe pra caramba da terra. Apesar dessa energia não precisar necessariamente de um toque, mas o toque reforça essa conexão, né? Com o toque, essa conexão é muito mais forte. Então, ande descalço. Então, tendo essa consciência do toque que você está fazendo, né? Saia com essa intenção de casa, né? Agora eu vou meditar na natureza. E o meditar não é sentar em pose de lótus e fazer com a mão assim, não. Sai para dar uma caminhada, para olhar para o sol, não para pensar em problema, nada disso. Sai para contemplar a natureza mesmo, observa a natureza, observa o que está acontecendo, dá uma caminhada, respira, vai pedindo para a sua energia ser renovada, com esse pé no chão, com esse pé seja na grama, onde quer que seja, né? Então faça isso com consciência do que você está fazendo. Outra coisa muito boa, banho de cachoeira, né? Se você tem uma cachoeira legal aí perto da sua casa, ou que você tem um acesso, vai até a cachoeira, mas com a consciência do que você está fazendo, né? Peça permissão, né, aos devas, aos seres, à natureza, à Gaia, para entrar naquele local. A partir do momento que você tem aquela água escorrendo da sua cabeça até os seus pés, imaginando que aquilo está te limpando, e está realmente, está levando tudo de ruim, os seus imprints, os seus miasmas, as suas energias negativas, e está te enchendo de boa energia. Você está fazendo essa troca com a mãe natureza. Banhos de rio com a mesma intenção e com o mesmo propósito. Com intenção, tá, gente? Não adianta a gente... Agora eu vou lá para um rio, dar uma bomba no lago lá e nem imaginei natureza. Não, com intenção de fazer isso. Imaginando que isso está acontecendo. Lembra, nós somos co-criadores. A imaginação move. Aquilo que você está imaginando está acontecendo no nível etérico. Tá? No mar, o mar é poderosíssimo, sempre pedindo permissão. Eu vejo gente aqui falando que pessoal, olha aí, pessoal de Natal, pessoal de Recife, pessoal de Belém, né? Tem rio, tem mar, tem tudo perto. Então façam isso, entra no mar, toma aquele banho, mas o banho exclusivamente, não é o banho que, tô com vontade de fazer xixi, vou entrar no mar, vou aproveitar para dar aqui uma revitalizada, gente. Entre com a intenção de fazer isso, exclusivamente. Preferência sozinho ou sozinha. Fique um tempo lá, agradeça, converse com a natureza, converse com o mental, não precisa verbalizar, seja mentalmente. Né? Se você sabe boiar, fica um tempinho boiando lá na água, trocando essa energia, né? Batendo esse papo, imaginando que isso está acontecendo. Toda vez que você faz isso, você está reforçando a conexão com a natureza. Eu sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora estão em países que estão no verão agora, então tá fácil fazer isso. E eu falei para vocês que para mim aqui tá difícil. Então o que eu faço aqui, né? Normalmente, se você estiver num país frio, se você for brasileiro e está me vendo, está no Japão, o pessoal está no Japão, está agora no inverno, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, na Europa, você pode ir até uma árvore, onde quer que seja, tire a sua luva e toque. Eu sei que não vai aguentar fazer isso por muito tempo, o frio que pode fazer, mas toque com as suas mãos nessa árvore e faça o mesmo procedimento. Converse, agradeça, faça essa troca de energia. Por que esse toque com a mão? E aí eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Eu não vou falar muito de chakra aqui, mas entendo como centros de força, como centros de troca de energia entre pessoas, entre animais e com a natureza também. E existem 4 chakras, 4 centros de energia, vamos tentar não utilizar a palavra chakra, 4 centros 4 pontos de troca energética no corpo que são ignorados muitas vezes por livros e por pessoas que comentam sobre esse assunto. São os chakras da mão, tá? Os centros energéticos de cada mão e dos pés, tá? Pelos centros energéticos dos pés é onde entra a energia de Gaia, da Terra. Inclusive, para quem é mais estudioso,
Kundalini. Kundalini também entra pelos centros energéticos da sola do pé. São importantíssimos, importantíssimos. E a troca da mão, a mão é um pouco mais óbvia, mas de vez em quando o óbvio a gente não percebe muito. Toda troca energética, quando a gente está passando uma energia, é uma imposição de mão, né? Quando a gente está fazendo uma cura, um passe, você está no passe, não é uma imposição da mão? Por que será isso? Os centros energéticos da mão e a gente esquece, né? Por que a gente põe a mão na água? Por que eu falei da mão na árvore, né? Isso quando a gente está mergulhando já está com o pé e mão dentro da água, então não tem problema, mas por isso que eu estou falando da parte da mão para quem está em países mais frios, tira a luva, né? E coloca na árvore, por exemplo, tá? Então é muito importante a gente ter essa noção dessa troca energética. E assim a gente vai reforçando a nossa conexão com Gaia, conexão com a natureza e, consequentemente, trabalhando na nossa reconexão com o nosso eu sou. Né? Além das outras coisas que a gente vem comentando todas as lives, comenta no livro A Resposta para Tudo, comenta nos cursos, no Despertar Galáctico e tudo mais. Mas essa dica para vocês, né? Reconexão com a natureza, conexão com a natureza, está perto, né? Não é, se você quiser abraçar a árvore, fica à vontade, mas eu não estou falando para sair abraçando a árvore, dando as mãos, nada disso. Estou falando de coisas mais simples, mais fáceis de fazer, mais fáceis de entender, né? E que ninguém precisa saber que você está fazendo aquilo, né? Fica mais fácil de fazer sozinho, por exemplo, você não precisa ficar explicando. Alguém que está dando uma volta na praia, descalço, ou andando na grama, ou dando um mergulho no mar ou no rio, não precisa ficar explicando para os outros o que ele está fazendo. Alguém que está abraçando uma árvore já fica um pouco mais complicado. Então, indo para frente, por que essa reconexão com o nosso eu sou, né? O objetivo final é sair dessa roda encarnacional, né? Essa também chamada roda de Sansara, né? Para a gente sair desse looping infinito, né? De despertar e esquecimento, né? Despertar para os poucos, né? Porque muita gente nasce, renasce e não muda nada na vida, né? Passa milênios reencarnando e não vai para frente. Então, para que isso aconteça, um dos primeiros passos que isso aconteça, então já dei a dica da reconexão com a natureza. Uma outra dica é cuidar da alimentação. E aí eu queria falar, a alimentação é onde eu vou incidir o assunto carnaval. A alimentação física e mental. Tá? Então quando a gente fala, cuidemos da nossa alimentação, cuidemos do que ingerimos. Né? O que a gente ingere não é só pela boca, a gente ingere também pelos olhos, pelo ouvido, por todos os sentidos. Né? E pelo mental também. Né? Pelo mental também. Então vamos falar por todos os 6 sentidos, tendo o mental como um 6º sentido. Né? E a gente precisa cuidar da alimentação de todos esses 6 sentidos. Então, a comida a gente fala bastante, então comer de uma forma saudável, alimentos orgânicos, alimentos vivos, né? Mas também é importante a gente se livrar da parte mental, da gente se livrar de alguns dogmas, né? E esses são muito difíceis.